A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 15 de Juízes. Neste capítulo, Sansão volta à casa do pai da sua mulher para tomá-la, mas como ele tinha ficado irado e deixado ela, por causa do enigma, o pai dela a deu a outro homem, e Sansão ira-se novamente e coloca fogo na seara dos filisteus. Provoca novamente um outro problema, pois os filisteus colocaram fogo na mulher e no pai, vendo-os como culpados por essa situação. E num instinto de vingança, Sansão mata muitos outros filisteus e esconde-se numa caverna. Então os filisteus que dominavam Israel naquele momento, naqueles tempos, vão até Judá, vão contra os filhos de Judá. E os filhos de Judá vão até Sansão e combinam de entregá-lo. Não iriam matá-lo, mas precisavam entregá-lo para aplacar a ira dos filisteus. Amarram-no numa corda, Sansão concorda, e quando ele chega lá, Sansão quebra as cordas e pega uma queixada, uma mandíbula de jumento, e com aquela mandíbula mata 1000 homens. Só que depois de ele representando um exército que derrotou 1000 dos homens inimigos, foi abatido pela sede extrema e roga a Deus, porque ele iria morrer de sede. Mas Deus abre uma fenda da rocha ali na cidade de Leí, na colina de Leí, que significa queixada, por causa deste fato, e ali jorra água, Deus permite que Sansão seja salvo, porque ele dá água para Sansão. Vamos então ao capítulo 15. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar, e disse-lhe seu pai: por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão, e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega de trigo, e as vinhas, e as olivas. Então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Tinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: é assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grandes ferimentos, perna juntamente com coxa, e desceu, e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí, e perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhes falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir a rocha. E vindo ele a Leí,
os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos.